No ar, programa É Coisa Nossa, o seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 5.3. Mais uma vez eu agradeço o seu carinho em nos receber em sua residência e gratidão, viu? Gratidão mesmo. Eu tento fazer o melhor para você. Bem, gente, esta semana eu abro o programa com um cara que tem tudo a ver comigo. Uma amizade, eu quero crer, de 25 a 30 anos, entendeu? E é um cara que eu sempre fui muito fã dele. E eu ria com a forma com que ele via a vida, entendeu? Um músico de excelência, um músico que não ficou restrito ao estado de Sergipe e teve a ousadia de fazer turnê na Europa. Um pouquinho disso ele vai contar agora e vocês vão ficar arrepiados. Eu falo do pianista João Moura. Tudo bem, João Moura? Tudo ótimo! E com você? Primeiro, prazer estar aqui na Coisa Nossa, né? Meu queridíssimo amigo Valadão, ele foi generoso, 25 anos. Eu conheço o Valadão há mais de 60, eu era menino, né? Mas a generosidade desse homem é grandiosa, então a gente, né, aceita de qualquer forma, né? Tudo ótimo, Eu vi meu a querido. transição de João, aonde João foi fazer. Ele era um empreendedor nato e ele foi apresentar o programa dele de televisão. Mas nunca deixamos assim dele vir no meu programa também. E com o tempo, com a estrada que ele tem hoje, ele talvez esteja bem melhor do que eu, porque está mais jovem. Está mais jovem. Isso é verdade, porque isso você não pode retroagir, né? Você chegou já aos seus meses e lá vai fumaça. 67 no último dia 16. Pois é, cara. Mas eu chego lá. Do jeito que a coisa vai, eu chego lá sim. Porque se você, eu digo o seguinte, Valadão, você me pergunta como é que você está, eu digo, estou muito melhor do que há 20 anos atrás. Ótimo, que bom. Né? Porque com maturidade você aprende tanta coisa, cara. Você aprende a selecionar o que é melhor para a sua vida. Você aprende a distribuir o que há de bom em você para o outro. Né? Você aprende o seguinte, eu só vou dar para o outro aquilo que tem de melhor em mim. Porque ninguém precisa saber das suas fiuras. É verdade. Não é verdade? É verdade. Você só precisa saber do que você tem de bonito, do que você tem de bom. E é isso que você tem que doar para as pessoas. Também não acumular isso para você, né? Já que você tem de bom. Como uma música assim, por exemplo. Bacana. Não é? Então isso veio de uma forma que levaríamos alguns programas para contar isso. Eu tenho então que distribuir da melhor forma possível para todos. A gente que faz cultura e entretenimento, sabe, João? A gente é como um vinho, tá? Quanto mais velho, você tem que ter... Não pode ser incauto. Claro. Você não pode deixar de ler. Então tem muita gente que vê apresentar um programa de cultura como fazer uma transmissão de uma festa junina, um carnaval. Não é bem isso. Você tem que ter o conteúdo. E o conteúdo você só adquire com o tempo. E isso eu posso falar porque quando eu convivia com Hilton Lopes, eu tinha 30 anos. Entendeu? E eu tentava ter a mesma performance que o Hilton tinha, mas a experiência, Faltava a vivência dele, mesmo. eu me sentia meio castrado. Claro. Entendeu? Eu tive que ver. E quando você faz cultura, você tem que estar atento a todas as nuances da cultura. Porque a cultura é algo assim, a cultura é a identidade de um povo. Então a cultura é a identidade do ser humano. Né? Você é a sua cultura. Então eu não posso imaginar que eu vejo aqui um outro músico, então os músicos de minha banda são 5 excelentes músicos de
performances diferenciadas, de culturas diferenciadas. Assim, um gosta de um estilo musical, o outro gosta de outro, e eu chego para temperar isso, né? Para pegar, Como um bom maestro. para pegar tudo isso aqui, para pegar a sua pancada forte do forró, mas eu quero um reggae. E é muito parecido o reggae do forró, entendeu? E eu só quero... O que é que modifica? O seu gingado só modifica isso, porque o tempo é o mesmo. Você está sozinho hoje. Você está sem os seus músicos aqui. Sim, sim, sim. Mas eu vou pedir a você que execute talvez a obra que você mais viajou, que foi A Flor da Pele. A Flor da Pele foi exatamente essa que eu comecei tocando. Ó. Sou muito fã, muito fã. João, como foi um músico sergipano sair para um festival internacional de música na Europa? Convite, na verdade, é isso. Mas o problema foi o prêmio. É. O prêmio na hora mudou sua cabeça. Muda, tudo muda. Eu acho que do convite a você... Na verdade, não foi o prêmio do festival, é que você foi visto... Eu tive outros prêmios nesse segmento, porque eu tinha lançado o primeiro CD, Milhas de um Caminho, instrumental, com 13 canções, e aí eu lancei o segundo aqui no Teatro Ateneu, A Voz do Sentimento, e aí fui para a Europa. Fui para Portugal a convite da RTP Internacional, para participar lá dos movimentos. Uma emissora de televisão portuguesa. Que naquela época pegava aqui no canal 36 da NET TV, né? E mundo afora, enfim. Então, participando desse programa, tocando com um piano lá da televisão Roland, um RD 600, eu fui então premiado pela Roland, que aqui a gente chama de endosso, para continuar tocando com o Roland, né? E aí, todo o programa que eu iria tinha que usar um chapeuzinho da Roland. Bom, esse negócio do chapeuzinho era um merchan. Naquela época funcionava. Hoje aqui eu não posso fazer merchan. Porque aqui é uma TV pública, legislativa, isso. Ela não é pública, ela é legislativa e institucional, diferente da emissora que você está, que é uma emissora educativa. Isso. Aqui não nos permite ter apoio cultural, ter nenhum tipo de, vamos dizer, incentivo ou patrocínio. Porque meu salário já é bom, né, pra caramba? Sim, eu estou satisfeito, eu estou satisfeito. Bem, João, e aí você volta para Sergipe com a vitória de um festival, de instrumento novo. E o que foi que mudou na sua vida? Muda tudo, muda toda a percepção, toda a concepção de como você vai fazer música. Quando você está com um instrumento excelente, eu vou dar um exemplo que todos vocês de casa vão entender. Você diz, eu vou para uma festa, e vai com um bom vestimento, a mulher vai com um belo vestido, a sua autoestima vai lá para cima, né? Você fica mais elegante do possível, né? É a mesma coisa você músico com um instrumento bom, né? E eu estava com um instrumento das melhores marcas do mundo, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é que esse instrumento chegou na sua mão de forma
saudável. Você ganhou! Eu ganhei o piano. Que é diferente, eu acredito até que naquela época eu não tivesse a condição financeira para comprar um piano daquele, né? Não tinha, você me disse. Não tinha. Você me deu o valor do piano na época, era uma coisa assim. E que hoje é muito caro ainda, é muito caro. Então, tocando mais ou menos isso, olha. Lembra com muita saudade daqueles bailinhos, onde a gente dançava tão agarradinho, onde a gente ia mesmo era pra se abraçar. Você com laque nos cabelos e o vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos bordados, você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava era 3, 4 cubas. Eu era a raposa, você era as uvas, eu sempre querendo o seu beijo roubar. Que tempo bom! Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. É mais ou menos isso que vamos fazer lá, né? Rapaz, olha, não existe mais isso, entendeu? Dançar com o rostinho colado. Exatamente isso. Entendeu? O Cazuza, ele deu uma velocidade quando ele tira o rostinho colado e ele vai para os segredos de liquidificador. Diga que não é uma viagem, entendeu? Mas, pô, arrepiou, cara. Então, e vê só, assim, ó. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas, não me importa, eu gosto mesmo assim. Parecido com nós dois essa música. E vai gostar de cabeça cheia de problemas assim. Viva a vida, viva o amor! João, chegamos ao final. Pô, que bom, velho. Obrigado, eu recomendo o João Moura, tanto no projeto dele como na outra emissora, que são emissoras parceiras, terminam sendo públicas, entendeu? Claro. Nós temos uma parceria aqui com a Peripê e eu recomendo o seu programa. A Peripê às 13h30, todo sábado. Fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade. Bom, eu fico por aqui e eu volto daqui a pouquinho, depois do break, com rock. É rock? É rock, ele vai fazer rock no violão. Já, já, eu volto. Beijos. Bem, gente, estamos de volta. E a gente sai de música para música. A gente sai de música romântica e vamos agora apimentar um pouco. Não vai ser um metaleiro, mas vamos falar de rock. Eu recebo aqui o Erden, que tem uma prerrogativa. A Janete Caete disse que eu não posso fazer marmelada. Mas ele é companheiro nosso aqui da TV com muito orgulho, publicitário, roqueiro. A nova visão da sua TV Câmara tem um pouquinho da pegada de todos eles. E eu acho que ele traz esse dinamismo, essa visão artística para vocês. Tudo bem, companheiro? Tudo massa, tudo indo aí, nos corres. Você é visto no meio dos colegas como um cara fora de padrão, que nada lhe irrita, tudo vira uma gozação. É porque eu acho que eu disfarço direitinho. Eu ia perguntar se é fácil ser alegre o tempo inteiro. Não, difícil já é a vida, né? A gente vai levando como dá, né? Mas me conta, como é que você adentra no rock? Então, eu vim
Morar em Aracaju em 2000, não, mentira, 99, né? E aí eu estava no ARC e tal, e lá o ARC sempre ganhou uma bolsa, né, para estudar lá, e a escola sempre estimulou a gente a fazer artes, né? Aí eu queria muito aprender a tocar violão, montar banda, essas coisas, né? Cresci ouvindo rock, aí queria ter minha própria banda, aproveitar as aulas de redação para escrever umas letras, né? Só que eu tinha que tocar instrumento. Ganhei um violão de presente da minha mãe, e aí eu comecei a tocar, não conseguia muito tirar a música dos outros, aí eu comecei a fazer as minhas, né? Acho que foi assim que eu comecei. Bem, você disse que começou no movimento estudantil. Com quantos anos? Então, o movimento estudantil desde a escola. Nunca, assim, no começo não era ligado a nenhuma entidade, Grêmio, DCE, essas coisas e tal. Era mais de estar fazendo ações, né? Participando de Carreira protestos. solo juvenil. Carreira solo? Não, eu comecei com banda, na verdade. Quando eu entrei na universidade, aí eu toquei, né? Eu tinha... Na verdade, assim, na época da escola ainda, eu participei daquele festival Novo Canto que tinha, até com Franklin, alô Franklin, ó, você participou também, tem essa gravação. O pessoal da Rock, que na época era Eloquentes, né, que é Bruno Del Rey, que depois virou Rock Cassete e tal, foram morar em São Paulo, estabeleceu carreira lá. E aí, só que aí eu não tinha banda ainda. Quando eu comecei com banda, foi na época da universidade, né, com o pessoal do curso de publicidade e tal. Aí a gente se juntou, começou a ensaiar. Tinham muitas bandas no campus da Universidade Federal. Tinha, mas na verdade eu estudei na UNIT, a publicidade, né? Na Federal eu fiz o mestrado, mas na UNIT tinha também, tinha algumas bandas e tal. Aí eu comecei com o pessoal da universidade, no primeiro semestre da gente a gente já tinha banda, aí na outra calorada do DCE, né? Eu já fazia parte do grupo do DCE, a gente montou uma calorada e juntou, pessoal do DCE aí que tem banda, vamos ver aqui para fazer o show. E aí fizemos lá no Mirante ali da 13, né? Quando o Mirante funcionava para essas coisas, né? Que hoje em dia, enfim, ninguém usa mais aquela coisa. Lamentável, né? Infelizmente, né? Mas o movimento rock sempre foi um movimento assim, eu acho que um clube fechado. Eu fui algumas vezes na Universidade Federal, eu acho que eu tive uma vez ali na 13 de julho. O rock não depende de outros músicos. O rock por si só tem a sua identidade. Não, na verdade, acho que essa visão um pouco de quem não é assim... Que não vive no rock. Não é nem do rock, porque veja, hoje em dia, aqui em Sergipe, o rock ele sempre abarcou várias galeras, assim, de vários estilos. Sempre foi, por exemplo, você tinha shows da Snooze, que é uma banda referência aqui pra mim, que era Snooze, Na Orelha e Reação, por exemplo. Então, é uma banda puramente de rock, indie rock, que é a Snooze. A Na Orelha, que é uma Na Orelha mistura, era meio misto. uma mistura, mas tinha guitarra de rock e o pessoal da Reação, que era reggae. Tanto que eu fiz alguns documentários sobre rock sergipano e a gente sempre botava no bojo a música que estava acontecendo. Não acho que seja uma panela, assim, ou que seja pouca gente. O que acontece é que muita gente que toca, por exemplo, comigo, toca com Anne Carol, toca com Sandy Alê, toca com pessoas que não são da vertente puramente rock, né? Hoje em dia, eu acho que antigamente já não dava, hoje em dia é muito difícil você definir as pessoas só como rock, assim, porque são influências mais diversas, assim. Às vezes a pessoa escuta muito rock, mas o som que ela faz... Sai do pop rock ao metaleiro. Acho que se a gente for definir o que se tem en passant, assim, de modo geral, lato sensu, assim, o que é o rock, seria mais o pessoal do metal, né? Então, se é que dá pra definir assim, tal, do rock puro, que a galera chama de rock pesado e tal, aquelas coisas. A Carne Crua se enquadra onde nesse rock contexto? mais pesado, né? No hardcore, no caso, O né? Silvio. É o hardcore, né, que a gente chama. Mas pra você ver, por exemplo, Silvio tem outras influências. Silvio tem umas 2 bandas de blues, por exemplo. Eu não sabia disso. Ele tem a Máquina Blues e tem a Dry Blues. O Silvio E é a um galera exímio... do Murro da Reação? J. Museá, Raimundo. Então, eles são puramente do reggae, né? Eles São fazem os o caras- reggae. uma das principais bandas de reggae do Brasil. E os caras são daqui e tal. Eles são mais, assim, um reggae bem raiz, assim. E aquela galera de São Cristóvão, de Bajos? The Bajas é um rock. É bem rock. Agora tá muito misturado com outras influências, né? Porque você vê que as pessoas vão se conhecendo
durante a vida e vão adquirindo outras influências até ancestrais, né? Eu estou muito velho para entender isso. Então eu gostaria de entender ouvindo o seu rock. Ah, é? Será que eu consigo? Vou tocar um rock aqui, deixa eu ver. Vamos nessa. Tá, deixa eu tocar uma aqui, essa chama O Medo. Pode procurar onde quiser e você nunca vai achar. Se vier procurar em outro que vai te completar e lhe chamar de mulher, não há lugar, um cais melhor, lugar nenhum pra ver o sol do que estar sozinho e não sentir o medo da solidão. Eu tenho um amigo aficionado por rock que mora fora hoje. E foi um cara que me ajudou muito com rock, tá? Ele parece que mora em Curitiba hoje e assiste o programa É Coisa Nossa. Chacal! Um beijo, Chacal. Obrigado pelo carinho. Eu sempre tentei me aproximar do rock. Quando eu falei panelinha, eu quis dizer o seguinte, que vocês são unidos no rock, entendeu? Então, o show de rock, às vezes, se eu chegar lá de cabeça branca, eu vou ficar de banda, entendeu? Eu tentei muito Rua da Cultura. Não sei se você frequentou a Rua da Cultura. Sim. A galera da Estrutífera Naves, que fazia aquele movimento, e eu vi o cara quebrar guitarra, eu assisti um cara que tentou se jogar e a galera não segurou ele, o cara caiu e tiveram que chamar a ambulância, porque o cara parece que conseguiu fraturar a costela. O cara tava lá de uma boa e ele quis dar aquela virada de uou! Quando ele voou, esqueceu que ele tava sem asas e o cara caiu. E a galera olhou. Aí eu encontrei lá o maluco, o cara virou e disse, acontece, cara. Sim. Então, mas eu não acredito nisso não, porque, por exemplo, Silvio, que você citou da Carne Crua, ele tem uns cabelos grandes e totalmente brancos. Quando eu conheci Silvio, ele já tinha aqueles cabelos brancos, foi a primeira loja de rock que eu fui na cidade aqui. Era ali na Rua de Santa Luzia? Ainda eu acho que não tem isso, assim, mas obviamente como qualquer local social, você vai dar um pulo numa roda de moche, você tem que ter uns amigos ali para segurar na frente. Vai ver que de repente esse cara não tinha uns amigos. Claro que a gente sabe que em Aracaju, qualquer lugar que você chega e as pessoas não conhecem você, as pessoas são um pouco mais desconfiadas aqui do que em outros lugares do Brasil. Então, assim, não acho que é o meio do rock. Porque, por exemplo, se eu for para um pagode, como eu já fui com a galera, se eu for para um sertanejo, que eu já fui com a galera, chego lá, você tem que se socializar, né? Então é diferente, tem que encontrar interesses outros, assim, para você poder socializar e se dar bem como em qualquer lugar, conversar com a galera, enfim, se divertir. Mas às vezes tem que ver, vamos fazer uma sessão de análise aqui. Às vezes você tem que ver que você pode, não estou falando que é o seu caso, mas você pode não estar tão aberto como as outras pessoas, né? Aberto para emanar e está aberto para receber. Então não é talvez a sua experiência nesse dia... Não parou na Rua da Cultura. Então. Eu sempre vivi o samba, eu sempre vivi o forró, e eu fui na Rua da Cultura capturar matérias
Entendeu? Então, a captura das matérias, a gente tem que ter aquela coisa. Então, eu tinha pouca gente que podia me dar informação. Eu usava muito Chacal, eu tinha o Silvio, tinha quem? Jorge, não me lembro de quê. Agora, você tão bem-humorado, como é que você coloca humor no rock? Ah, depende, às vezes a gente... Porque eu vi você de cabeça baixa, tão centrado. Não, aqui é mais porque tô pegando retorno e eu não tô confiando muito que a voz vai sair boa na lapela. Mas tá boa. Não, então. Não, eu acho que o humor, às vezes a gente leva um pouco com a ironia, porque tem umas diferenças, né? O humor pelo humor, que é aquela coisa que você fala qualquer bobagem e a pessoa tá predisposta a rir, ela vai rir também. Mas eu gosto muito de trabalhar a ironia, né? Aquela pegada de Mamonas Assassinas, Então, do Dinho, de tudo, que ali era um pop rock É. e eles tinham um humor, uma coisa caricata. que talvez algumas músicas também fossem canceladas hoje em dia, fica a dica. Mas eu acho que é o seguinte, Valadão, o rock, falando de rock, assim, tem uma coisa que é a forma e tem outra coisa que é o conteúdo, certo? Certo. Então, quer dizer, você pode botar guitarras distorcidas, vai ser o elemento ali da forma do rock. Vai ter o refrão, vai ter aquela montagem básica, vai ser a forma do rock. Só que às vezes você tem que ver o conteúdo. Por exemplo, outro dia, passando aí pela rede social, eu vi alguém postou como chama? Um piseiro versão evangélica, versão gospel. Aí quer dizer, você pega a forma do piseiro, que é uma música geralmente que fala da relação do amor de um homem por uma mulher, né? É heteronormativa, né? Em geral. E depois, e às vezes as letras, não estou falando todos os piseiros, não estou esculhambando com os piseiros, mas a gente sabe que tem algumas letras que, né? Que não são tão legais assim e tal, outras são muito boas, mas aí você pega essa forma e você joga para um conteúdo que fala de outra coisa, que fala do amor a Jesus e tal. Então, não é só você pegar, sabe, a estética do rock e colocar que vai estar dentro do conceito todo do rock. Eu acho que é diferente. Como reggae, como qualquer outra Quando coisa. você fala de rock, eu queria ver até o tempo. Quando você fala de rock, eu sou fã de um roqueiro, que muitas vezes os roqueiros não gostam. E a pergunta é, por que a maioria dos roqueiros não gosta de Lulu Santos? Eu não sei, deve ser alguém que tá com algum problema pessoal, assim, porque Lulu Santos é bom demais, pô. Ele é bom demais. Mas eu não vejo nenhuma banda, geralmente, colocar Lulu Santos. Talvez seja porque tocou muito, né? E às vezes, quando você está querendo criar uma coisa nova, você não quer ter muita referência do que toca muito. Você quer ter referência do que toca você. Para fazer um trabalho autoral. Eu Pois compreendo. Porque aí você vai dar toda entrevista e pergunta quais são suas influências. Minha influência pode ter sido eu ter acordado de manhã bem-humorado e ter feito uma música, uma letra ali, e depois ter botado melodia de uma outra, que me lembra uma outra música que eu nem escuto ali no final da tarde. Então, assim, não tem muito isso. Então, às vezes, é porque toca muito. Eu particularmente gosto muito do pop rock nacional. Eu gosto do Lulu Santos. Não é uma coisa que escute todo dia, meu Deus, tá? Mas, por exemplo, Legião Urbana, Paralamas, esse rolê Titãs e tal. Titãs. Eu gosto... Você curtiu o Serguei? A época dele, roqueiro aí, É. eu já peguei a época dele dando as entrevistas muito doido. Assim, eu nunca ouvi, nunca parei pra ouvir. Mas ele dele. era fantástico. Era? Praticamente, o Ney Matogrosso, quando ele adentrou com aquela coisa do, vamos dizer assim, da dança andrógena no rock, ele se inspirou no Serguei. Ah, sim. Entendeu? Que tinha aquela performance de palco, de cenário. Era uma loucura, mas era gostoso de ouvir. Eu lembro, tem uma dele que é assim. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar, então eu escuto. La 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 la. Fala. Tipo,
isso é Secos e Molhados, isso é rock também, mano. Não precisa ter guitarras distorcidas. Mas a atitude dele em dançar daquele jeito, desafiando a ditadura militar, correndo risco e tudo, é uma atitude rock, né? O rock é atitude muito mais do que o formato e tal. Se bem que ele estourou com o forró. Também. Ele estoura, os Secos e Molhados, estoura com forró de Antônio e Cecel. Sim. O Gato Preto morou na estrada. Não, essa não é o forró, essa é um Não, rockzinho. nunca vi rabo de cola, nunca vi de lobisomem, porque eu sou homem. Bom, tia Janete já disse que terminou o nosso tempo. Mas olha, eu gostaria de ficar mais com você para aprender. Gente, eu confesso, musicalmente eu não entendo de música. Eu sou um jornalista que gosto de folia. Outro dia me perguntaram se eu era carnavalesco. Não, eu sou folião. Eu sou carnavalesco. Eu sou folião. Eu sou carnavalesco. Produz o carnaval. Eu adoro os carnaval. Eu trabalho um ano para pagar os boletos da escola da minha filha e para ir pro carnaval. Obrigado, gente. Eu recomendo o Erden, tá? Grande roqueiro, você viu o telefone aí. E eu não sei se ele já tá fazendo show aí, coisa e tal, mas você liga para ele, consulta, porque eu tenho certeza que você vai ter um cara que sabe das coisas. Eu faço show, tô lá no Spotify, todas as redes sociais de música, tem um disco lá meu, é o Erden Despedida, e tá lá. Vou tocar a música do Caetano agora pra terminar. Deixa eu encerrar. Gente, final de programa. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima sexta-feira, se o bom Deus quiser. E fica com o melhor do rock sergipano, o Erden, que é nosso colega aqui. Gente, prestigia, por favor, viu? É com você. O melhor do rock sergipano ainda tá por vir, nunca serei eu assim. Você precisa saber da piscina, da Carolina, da margarina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby, baby. Eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto e ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby, há quanto tempo